A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta Mulheres Míticas em Performance. Organização: Felipe Cordeiro e Sara Rojo. Editora: Javali. 2021. Capítulo O Mundo Fora dos Eixos, Classe das Mulheres Míticas. Autor: Pedro Henrique Trindade Calil Awad. Existe uma tradição no pensamento de esquerda que nem sempre é dado o devido destaque, que Enzo Traverso definiu como a melancolia de esquerda. Essa melancolia de esquerda não é da mesma cepa da melancolia freudiana ou da bilis negra da reflexão. Não. Ela é uma melancolia que encenaria no presente a possibilidade de vitória de todas as derrotas anteriores, das gerações de derrotados que, de uma maneira ou de outra, emergem no presente como que vingados em direção a um futuro. Essa tradição do pensamento pode ser encontrada ao menos desde Marx, 2011, no seu 18 Brumário de Luiz Bonaparte, em que as lutas de seu presente contaria com, abre aspas, a ajuda dos espíritos do passado, fecha aspas, mas ele chama a atenção de que, abre aspas, a ressurreição dos mortos protagonizadas por aquelas revoluções serviriam, portanto, para glorificar as novas lutas e não para parodiar as antigas. Fecha aspas, Marx, 2011. Entretanto, é Walter Benjamin quem persegue esse fantasma do passado de forma contundente sobre o conceito de história. Ali, o filósofo alemão afirma que, abre aspas, existe um encontro secreto marcado entre as gerações precedentes e a nossa, fecha aspas, Benjamin, 1994, e que, abre aspas, o dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer, fecha aspas, Benjamin, 1994. De certa maneira, podemos dizer que essa tradição melancólica de esquerda é uma tradição fantasmática e que emprega uma dialética entre o passado e o presente, dialética essencial para que possa emergir qualquer espécie de futuro para Marx ou de redenção messiânica para Benjamin. Porém, a tarefa de despertar no passado as centelhas da esperança não pode ser visto como um privilégio exclusivo do historiador, que o palco teatral nos oferece exemplos muito convidativos para se pensar a dialética da melancolia dos constantemente derrotados. Falo do palco porque é de Hamlet que Derrida se centra ao falar dos fantasmas que rondam a obra de Marx, desse espírito que, depois do fim da história, abre aspas, vem ao revir, ele, o espírito, figura ao mesmo tempo um morto que revém e um fantasma cujo retorno esperado se repete, mais e mais, fecha aspas, Derrida, 1994. É da peça de Shakespeare que Derrida toma emprestada a afirmação de uma sensação absurdada que o príncipe afirma, The time is out of joint. Esse tempo fora do eixo não seria, contudo, somente uma espécie de desajuste, mas assustador porque ele propõe uma espécie de missão, já que a sorte de Hamlet seria, abre aspas, de estar destinado a endireitar os eixos do mundo, desconjuntado, fecha aspas, Bruno, 2011. É o fantasma que revém, imagem que relampeja, como a missão do presente que se transforma na de vingar o passado para retornar à ordem e à justiça ao mundo. Quem acompanha o trabalho das mulheres míticas percebe que existem ao menos dois tropos que eles pesquisam e se debruçam, a memória e a política. Não se trata de uma memória política ou de uma política da memória, mas como a memória e a política se entrelaçam ou, dizendo de uma outra maneira, uma investigação que parece afirmar que não tem como ser político sem ser memória, e não tem como ser memória sem ser político. Se no primeiro espetáculo clamor, mas e se Eva não tivesse dentes, as mulheres míticas e históricas aparecem enquanto potência, e se em O Deserto o passado insiste como permanência no presente, a partir dos horrores das ditaduras latino-americanas, em Classe a memória não é mais encenada para ser ensinado, mas para ser, de certa forma, redimido através de uma dialética que se constrói no presente histórico. O passado imediato, os professores, não parece sorver nada do presente, mas é do presente, com seus erros e acertos, que se pode verificar as ruínas do passado. É nesse palco que, muito mais recentemente do que Shakespeare, podemos ver a reencenação de uma espécie de melancolia de esquerda, seus dilemas com o passado e com o espírito que retorna em um momento em que o tempo parece estar, mais uma vez, se é que alguma vez não esteve fora dos eixos. O
parte da justiça com o passado, mas com uma propulsão de futuro, classe do grupo Mulheres Míticas, dirigido por Sarah Roark, e texto de Guilherme Calderon, nos coloca em uma nova dinâmica que 2 professores estão em uma sala de aula junto com uma aluna que está ali presente para apresentar um trabalho, porém tem esse momento sempre adiado por um solilóquio nostálgico dos professores que acham que devem ensinar algo para a aluna que, na verdade, está ali para mostrar um outro tipo de ensinamento, para além da aula, para além da escola. A dinâmica passado-futuro é encenada não pelos professores que ali estão como guias cegos, quase como Gloucester afirma em Rei Lear, "Is the time's plague when the madmen lead the blind", já que ainda vivos, já que ainda presos em um tipo de formação, mas por uma propulsão que ligará a aluna a tempos outros, mesclando as referências revolucionárias ou não, mas buscando um ajuste do tempo. É necessário enterrar os mortos para que eles voltem de uma forma diferente. No começo da peça, a aluna começa falando: "Eu sou Buda, nasci há 2.500 anos no norte da Índia, e ouvimos a história de Siddhartha Gautama, aquele que, diante do mundo fora dos eixos, descobre uma forma de beber água limpa de um rio sujo. Descobrimos no início da peça que a sala de aula está vazia porque acontece uma manifestação nas ruas, que todos os outros alunos faltaram às aulas, que remete às manifestações estudantis chilenas dos últimos anos, país de Calderon, mas que também aconteceram de outra forma com as ocupações das escolas brasileiras, mas é que está ali presente, ainda tem que apresentar um trabalho, e por isso ela falta não à aula, mas à manifestação. Aqui os professores, bem profissionais e didáticos, adiam a apresentação e, sim, adiam também a presença daquela estudante na manifestação e passam a falar sobre o que gostariam de ensinar. As falas, boa parte construídas no pretérito, indicam uma perspectiva também muito pessoal daquilo que deveria ser ensinado. A vida e não algoritmos, mas uma vida já envelhecida em tudo desbotado. É muito interessante como isso acontece também cenicamente. Percepção de uma sala de aula como uma espécie de palco italiano e ali, à frente, vemos os professores enquanto o aluno se senta de costas para o público como se fosse parte dele. A aluna praticamente só escuta a performance dos professores, porém se esquiva as aproximações e das ameaças e faz pequenas intervenções. Resumidamente, o que os professores querem dizer é que aquela aluna que metonicamente representa todos os estudantes que estariam nas ruas, mas também o público ali presente, nada sabe sobre análise de conjuntura, sobre os inimigos a serem escolhidos, sobre as mitologias e heróis a serem inventados, sobre o lobo da estepe, sobre a necessidade da derrota e assim por diante. No texto original da peça, somente o professor estava presente e o diálogo na montagem das mulheres míticas, professor e aluno, deixa transparecer ainda mais a simetria e potencializa o discurso daqueles que acham que tudo sabem, daqueles que se julgam no lugar da experiência e da crítica à experiência. As atuações de Jéssica Ribas, a aluna, Felipe Cordeiro e Luísa Lagoeiro, os professores, contidas mas contundentes, contribuem de forma determinante para o significado do texto. O jeito blasé dos professores, que me parecem divididos entre o nostálgico com a mancha de sangue na cabeça e a dona da razão com suas explicações didáticas, mas que se deixam transformar em alguns momentos de explosão diante do olhar impassível da aluna, que quando nos dar a ver, mantém seus olhos brilhantes, já que ela ainda mantém a certeza da incerteza. A cenografia geralmente limpa que o grupo desenvolve desde os primeiros espetáculos está sempre construída para que os objetos sejam suficientes, nunca em falta, nunca em excesso. Essa visualidade sem superabundância nos leva a um teatro em que os elementos primordiais são o jogo dramático e a atuação, articulando assim a presença e o movimento dos atores em cena com a visualidade mais determinante. É nesse sentido que a mudança do eixo, daquele mundo fora dos eixos, ao final da peça se torna tão determinante. São os professores sentados que observam o aluno agora de frente para o público. É necessário aqui pensar que o público muda de eixo também. Corroborando ou não a fala dos professores, é necessário ouvir o que aquela aluna jovem tem a dizer, que ela possa apresentar o seu trabalho. Trabalho que é apresentado em uma iluminação não mais estável que é preponderante durante o espetáculo, mas de excitação e brilho. Antes desse momento, a aluna pergunta se pode falar alguma coisa em que é bruscamente cortada com a mão. E a professora classifica os alunos das manifestações como inconformados, oportunistas e menchevistas. Mas, logo adiante, a aluna corta os professores, e que se dá a mudança de eixo. A aluna aprendeu o trabalho que deve apresentar. Abre aspas. Os colegas de classe foram à manifestação.
Talvez queiram que o capitalismo os abrace, mas também querem comer os frutos da terra. Também querem ter uma juventude luminosa e carregar rancores eternos, fecha aspas. A aluna, cheia de som e fúria, conclama pelo seu direito de ser derrotada, seu direito de ser abre aspas, a nova geração decepcionada da República, fecha aspas, e o direito de ser como os professores, abre aspas, mas com mais sorrisos, fecha aspas. A classe indica que as gerações imediatamente anteriores têm que deixar ser derrotadas até para que possam ser salvas de alguma forma pela que vem, essa que sai do palco junto com a aluna, com o olhar que queima e o corpo aprumado e disposto à luta. E esses que podem nos salvar têm que ter o direito dos seus erros, da escolha de suas veredas. Uma nova música há de nascer, além de Violeta Parra e Chico Buarque. Essa música se forja no barulho das manifestações que a juventude fascinante está desenvolvendo para além da sala de aula, para além do palco, que escutamos como um sussurro ou um canto. E aqui se reencena uma melancolia de esquerda sempre a nascer com o furor do futuro, uma poesia que possa, somente daí, extrair do futuro toda a beleza. É a juventude que pode salvar o mundo, não é qualquer pessoa que tem que salvar a juventude. Logo após a apresentação que vi em sua estreia no Centro Cultural Banco do Brasil, me veio a imagem de Roberto Bolanho, constrói ao final de seu amuleto, e eu via naquela jovem do palco, mas também naqueles jovens que compõem Mulheres Míticas, Felipe Cordeiro, Jéssica Ribas, Luísa Lagoeiro, Gabriela Figueiredo, um canto. Abre aspas. E embora o canto que eu escutei falasse a guerra, das façanhas heróicas de uma geração de jovens latino-americanos sacrificados, eu soube que, acima de tudo, falava do destemor e dos espelhos, do desejo e do prazer. E esse canto é nosso amuleto. Bolanho, 2008. E escrevi a eles que me invertem e me ensinam e me mostram outro eixo para o mundo fora dos eixos, umas pequenas palavras. Felipe, tenho vontade de lhe dizer que seu professor triste me deixou angustiado. Eu seria um professor triste daqui a alguns anos, falando como foi, como deveria ser, como teria sido? Luísa, tenho vontade de lhe dizer que lhe vi como uma figura resignada, mas ainda cheia de certezas. Eu vou conseguir abandonar, já tão velho, todas as minhas certezas? Jéssica, tenho vontade de lhe dizer que seu olhar encantado me deixou apavorado. Deveria ter deixado sempre brotando, ou nunca deveria ter podado, o desencantamento do mundo? Referências: Walter Benjamin, sobre o conceito de história, Roberto Bolanho, Muleto, Mário Bruno, Tempo está fora de seus gonzos, Deleuze e Derrida, Jacques Derrida, Espectros de Marx, Karl Marx, O 18 Brumário, de Luiz Bonaparte. Incentivo: Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, Projeto 1892/2018.